Quando você pensa em Brad Pitt, o que vem na sua cabeça? Um dos homens mais bonitos do mundo, um ator premiado, um ícone de Hollywood? Ou você pensa na denúncia de violência contra Angelina Jolie e seus filhos dentro de um avião em 2016? Desde a acusação feita por sua ex-esposa, Brad Pitt nunca se responsabilizou e nem falou sobre o assunto. Continuou sendo o astro aclamado de Hollywood sem nem pedir desculpas. Eu sou a doutora Luciane Lerch, advogada familiarista e defensora de vítimas de abuso. E esse vídeo é sobre isso. Como que um homem acusado de violência pode seguir sua vida como se nada tivesse acontecido e ainda sair como herói? De acordo com documentos judiciais de 2022, o episódio no avião incluiu Brad trancando Angelina dentro do banheiro do avião, derramando cerveja nela, sufocando um dos filhos e batendo na cara de outro. O FBI abriu uma investigação, mas em silêncio o caso foi encerrado. O público mal ficou sabendo e também preferiram esquecer. Logo depois da separação, uma nova narrativa começou a aparecer. Angelina está tentando afastar os filhos do pai. Ela está usando as crianças como arma. É o velho argumento da alienação parental, sempre pronto para deslegitimar uma mãe que denuncia violência. E Angelina Jolie nunca foi uma mulher fácil de rotular, e por isso mesmo ela é alvo de julgamentos. Nos anos 90 e 2000, ela foi chamada de rebelde, problemática, desequilibrada. Falava abertamente sobre sua sexualidade, ela tinha problemas com o pai, ela falava sobre automutilação, drogas. Tudo isso foi usado para denegrir o seu caráter. E essa é uma das táticas mais usadas pelos abusadores. Transformar a história da vítima como prova de que ela não é confiável. Pegar a sua dor e usá-la contra ela. Mas ninguém perguntou o que o passado da atriz tem a ver com as alegações feitas por ela. E sobre aquelas acusações de alienação parental? Na verdade, à medida que os filhos estão atingindo a maioridade, eles estão retirando o sobrenome de Brad Pitt. Esses gestos são simbólicos, mas falam muito alto, porque eles desmentem a narrativa que estão jogando contra Angelina Jolie. Não foi ela que afastou os filhos, foram os filhos que escolheram se afastar do pai. Brad Pitt admitiu ser alcoólatra. Disse que buscou ajuda, que está em recuperação, e isso virou o cerne do seu novo personagem, o homem que caiu, mas se reergueu. Mas por que o álcool é visto como explicação e não como agravante quando o agressor é um homem carismático? Em casos de violência doméstica, o álcool não causa a agressão, ele não justifica. A responsabilidade é de quem escolhe agredir, e a lei não tolera quem utiliza a intoxicação como forma de não se responsabilizar pelos seus atos. E se fosse uma mulher no lugar dele, uma mãe de 6 filhos, dizendo que perdeu o controle por ter bebido muito, será que ela seria tratada do mesmo jeito? A gente sabe que não. Ela seria tratada como irresponsável, negligente e talvez até mesmo perderia a guarda das crianças. Em 2017, Brad Pitt subiu no palco do Globo de Ouro. Era sua primeira aparição pública após a separação de Jolie e as acusações de abuso contra ela e os filhos. Mas ele não foi vaiado e nem questionado. Ele foi aplaudido de pé. E esse não foi um gesto isolado. Foi um reflexo do que Hollywood faz há décadas. Aplaudir homens acusados de violência e punir as mulheres que denunciam. A indústria que acoberta abusadores e silencia vítimas é a mesma que recebe Brad Pitt com um sorriso e tapinha nas costas. E esse é o verdadeiro roteiro invisível de Hollywood. Quem tem prestígio tem perdão antecipado, e quem denuncia vira o problema. Depois do escândalo, Brad Pitt não falou sobre violência. Ele falou sobre skincare, arquitetura, filmes. O novo Brad é um homem sensível, artístico, vulnerável, e ele também só vai em podcasts e entrevistas onde ele não vai ser perguntado sobre as acusações. E esse é o rebranding do esquecimento, que funciona justamente porque ninguém sabe ou ninguém se lembra do porquê ele deveria se desculpar. Publicamente, Brad Pitt só admitiu uma coisa, o álcool, como se bastasse dizer, eu bebia demais, para apagar tudo que veio depois. É a performance do herói vulnerável, o homem que errou, mas reconheceu, que caiu, mas renasceu, e que agora merece aplausos por estar limpo. Mesmo que os processos judiciais e todo o resto siga em curso. Um artigo da revista Vulture, publicado em julho de 2025, escrito por Angélica Bastien, resume perfeitamente o que está acontecendo.
Brad Pitt foi tão bem sucedido em sua reabilitação pública que a maioria das pessoas nem sabe por que ele está tentando se reabilitar. No filme F1, Brad Pitt vive um piloto veterano que volta às pistas de corrida depois de um tempo fora delas. Ele no filme é o mentor, o sobrevivente, o herói. E não é só um papel, é uma metáfora conveniente, porque é assim que Hollywood quer que o vejamos, como um herói que sofreu bastante e que agora merece ser celebrado. Enquanto as denúncias desaparecem nas manchetes, Brad reaparece nas telas de cinema com a mesma armadura de sempre, o charme, o talento, a narrativa redentora. Mas o que esse roteiro esconde é que no mundo real o passado dele não foi uma curva mal feita. Foi uma acusação de violência contra a ex-mulher e os filhos. F1 é entretenimento, mas também é distração, uma forma de transformar o agressor em protagonista e deixar que os feridos sejam esquecidos pelo caminho. No final do filme, Brad vence. E na vida real também, porque mais uma vez a indústria escreveu o final feliz para o homem e deixou a mulher do lado de fora. Enquanto Brad se reinventa diante das câmeras como um homem sensível e transformado, fora delas, ele está usando os mesmos métodos de controle que todo abusador usa. Quando Angelina Jolie decidiu vender sua parte do Chateau Miraval, um negócio que os dois tinham juntos, ela queria se desvincular de Brad de uma forma também econômica. Ela queria liberdade, não só emocional, mas também patrimonial. Brad entrou com um processo para anular a venda, mas por trás da ação judicial, o que se vê é uma tática muito usada, uma tentativa de retaliar a ex-esposa. E o que ele está fazendo é usando o processo para dificultar a sua independência financeira e controlar a sua vida. Isso é violência processual e patrimonial. Brad não está defendendo uma vinícola. Ele está defendendo o poder de continuar mandando na Angelina, mesmo depois do fim. E o que falar da sua ex-mulher? Angelina Jolie é uma atriz, diretora de cinema, embaixadora da ONU e ativista. Mas basta um homem acusá-la de ser mentirosa que o mundo volta a chamá-la de problemática. E por que isso importa? Porque nenhuma mulher, com a trajetória de Angelina Jolie e a visibilidade e o prestígio que ela tem, consegue ser tratada como um homem comum. Ela é rotulada de mãe manipuladora, mas ele é visto como um homem vulnerável que está tentando se curar. E nem mesmo para Angelina Jolie, uma embaixadora dos direitos humanos, foi fácil reconhecer que o que ela estava sofrendo em casa era abuso. Em um artigo publicado pela revista People, Angelina Jolie fala da complexidade da violência que ela sofreu e do tempo que levou para ela identificar que ela não poderia consertar o abuso que estava sofrendo. Ela não denunciou publicamente após o abuso sofrido. Em vez disso, ela fez o que muitas mulheres fazem, tentou proteger seus filhos, guardar a sua paz interior e sobreviver ao que ela estava passando. No processo judicial, Angelina Jolie fala que Brad Pitt tem um histórico de violência doméstica. Ela diz que o episódio de 2016 no avião não foi a primeira vez que ele agrediu ela. E é isso que a sociedade não quer entender, que a mulher não sai imediatamente após uma violência porque a violência estraga até mesmo a percepção de quem ela é. E essa história não é sobre um casal famoso, é sobre o que a sociedade está disposta a esquecer quando o agressor é amado. É sobre como um homem pode agredir, não se responsabilizar e recomeçar a vida como se nada tivesse acontecido. E sobre como uma mulher, mesmo com provas, mesmo com os próprios filhos confirmando a sua história, continua sendo tratada como instável, desequilibrada e mentirosa. O rebranding de Brad Pitt não é apenas sobre ele, nem apenas sobre Hollywood. É sobre como a nossa cultura passa pano para homens poderosos. É sobre como o cinema, a mídia, o público escrevem histórias de como eles erram, mas sempre podem voltar. Sempre podem recomeçar. E não é coincidência que sejam quase sempre homens ricos e carismáticos, porque Hollywood não cria esses mitos sozinhas. Ela só embala o que a sociedade está disposta a consumir de olhos fechados. É só olhar para Johnny Depp, Woody Allen, Roman Polanski e Justin Baldoni. Enquanto isso, as mulheres que denunciam são vistas como problemáticas. Os filhos que se afastam são taxados de manipulados. E as vítimas, como sempre, desaparecem de cena. O rebranding de Brad Pitt funciona porque a gente vive numa cultura que não quer responsabilização, quer aparência, quer entretenimento, quer a ilusão do homem bom demais para cair.